Fala galera, vocês estão bem? Tudo joinha? Só o creme do milho por aí? Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao seu canal, o Creme do Milho. E bom dia, boa tarde, boa noite. O que a gente vai bater um papo hoje, já falamos em um vídeo recente sobre os dilemas do trabalho online, do trabalho híbrido, né? Nessa volta, contextualizando aqui por ano de 2025. Só que hoje a gente vai tratar de uma pílula muito bem feita, muito bacana, sobre a gestão à distância, né? As oportunidades e os desafios que existem aí para esse tema. Será que existe? Será que é efetivo? É isso que a gente vai conversar hoje. Legal? Bom, então começando aqui a reportagem, né, um artigo da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Um abraço para o pessoal aí de Santa Catarina, né? Aqui eles publicam na área de imprensa e é datada a reportagem de 24 de março de 2025, com o título Como liderar equipes à distância, né? Confira desafios comuns e maneiras de superá-los. E aí, gente, vai apontando aí, será que vocês já passaram por esse tipo de problema? Ou por esse tipo de desafio? Ou foi uma surpresa boa para você que teve uma gestão online, você que foi contratado no modelo online, no modelo híbrido, você no modelo híbrido, você sentiu diferença? É muito legal ter essa impressão também. Lembrando que existe uma série de discussões sobre a efetividade dos dois modelos. Não existe uma fórmula de bolo. Porque você trabalha em empresa A é melhor estar online, porque você trabalha na empresa B é melhor estar no híbrido e etc. Eu acho que hoje a conversa que a gente vai ter aqui é exatamente para ver se em ambientes que tenham gestão à distância já definido, né, então é 100% online ou então no modelo híbrido, se aquilo ali está sendo efetivo, né, na relação gestor, funcionário e organização colaborador, né, profissional, né. Então vamos lá. Seguindo aqui, ó, a situação é rotineira em empresas com filiais ou que usam trabalho remoto. Gestores precisam se reinventar para manter produtividade e engajamento. Quantos gestores a gente já não escutou que antes da pandemia, principalmente, que não confiava, falou na frente do funcionário que não confiava que o seu funcionário iria trabalhar de forma efetiva online, né? E o mercado conseguiu provar que isso não é verdade, principalmente com muita intensidade nos anos de 2020 e de 2021. Para quem pôde, né, para quem conseguiu ter essa possibilidade de trabalhar no regime online, os índices de produtividade nunca foram tão altos, ainda mais em um contexto contingenciado, que foram os anos de 2020 e de 2021, advento da Covid-19, da pandemia. Vamos seguindo aqui. Então, a repórter de Florianópolis, né, 24 de março de 2025. Liderar equipes à distância é um desafio cada vez mais comum em empresas com unidades em mais de uma cidade, em tempo de trabalho híbrido remoto. E não só em mais de uma cidade, às vezes você vai ter empresas que estão em outros países, né, em outros fuso horários, né? Nesse cenário, gestores precisam se adaptar para manter a produtividade e o engajamento das equipes. É essencial para eles adotarem estratégias planejadas e humanizadas, diz Silva Hartmann, especialista em gestão e cultura organizacional. Com certeza. A Indústria News, com base, me parece ser um site, alguma coisa assim, né? Com base em pesquisas em sites especializados e relatos de líderes no LinkedIn, lista abaixo 6 desafios comuns de quem lidera à distância e maneiras de contorná-lo, né? Aqui parece que ele está colocando mais no contexto do que é o problema, né? Mas tudo bem, vamos continuar lendo, que eu estou lendo aqui junto com vocês, né? Passando a reportagem com vocês. Aqui tem mais uma foto, né? De uma profissional numa sala, no que parece ser uma sala de reunião virtual, né? E aqui interagindo com seus colegas.
Bom, primeiro tópico aqui, né, a parte de comunicação. A falta de interação presencial pode levar a ruídos na comunicação, dificultando o alinhamento de expectativas e a compreensão de tarefas. Qual a solução, né? Estabelecer canais de comunicação claros, definir frequências de reuniões e incentivar a cultura de feedback frequente. Com certeza, isso de uma forma com planejamento, isso funciona muito bem. E comunicação sempre clara e efetiva, né? A comunicação efetiva é importantíssima. Você não precisa ficar meia hora, uma hora tomando o tempo da sua equipe ou então de um colaborador seu para poder, ou a empresa, né? Para poder dar um status e etc. As pessoas precisam fazer suas coisas, né? Ter sua rotina, suas prioridades que vão além da relação gestor-empresa, gestor-funcionário. Ela tem outras áreas, tem parceiros, fornecedores, clientes, né? Então, assim, a efetividade na comunicação é importantíssima, importantíssima. Bom, partindo para o item 2, engajamento e motivação. Funcionários remotos podem sentir-se isolados, com certeza, e isso antes da pandemia, o que eu vou falar adiante, o que pode reduzir a motivação e o senso de pertencimento. Solução: promover interações regulares com reuniões informais, virtuais e incentivar a participação da equipe nas decisões. Isso aqui, esse item 2, ele é interessante porque ele sempre existiu, né? Você pode ter empresas que às vezes, vamos contextualizar aqui para a Fiesc, né? Eles estão concentrados em Santa Catarina, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, mas às vezes você pode ter representantes, você pode ter filiais, às vezes com um funcionário, 2 funcionários, trabalhando em distâncias muito grandes da onde é a matriz, por exemplo. E essa pessoa é uma embaixadora ali do negócio e ela não tem um amigo de colega para almoçar, ela não tem uma sala de reunião para poder dividir, fazer uma despressurização e etc. Ela fica 100% no modelo online, né? É uma embaixadora da marca que vai ali levando negócios, tocando uma parte de governança, né? Então, não necessariamente. Isso é vamos dizer assim, ela não está num escritório online. Às vezes ela pode estar desenvolvendo alguma função que exige que a estrutura de negócio é uma estrutura menor, né? Então, isso eu acho que essa parte de engajamento ela é bem interessante. Então, você ter reuniões ali online, periódicas, que façam com que esse funcionário ele se sinta pertencido dentro da equipe. Seguindo para o item 3, né? Gestão de desempenho. Sem a presença física, torna-se mais difícil monitorar a produtividade e identificar dificuldades enfrentadas pelos colaboradores. Sim. Solução: definir metas claras, baseadas em entregas e resultados, e utilizar ferramentas de gestão de desempenho, reuniões periódicas e acompanhamento também são essenciais. Faz sentido. Às vezes o seu gestor, para alguns profissionais, faz diferença você ter o gestor fisicamente próximo, né? Outros profissionais eles conseguem ter uma autogestão de tempo e de prioridades muito boa. Então, às vezes, isso não pode. Eu acho que isso não é uma regra, né? Da falta da presença física, né? Mas pode colaborar sim. Aqui tem mais uma imagem, né? De uma pessoa manuseando aqui um computador. E o item 4, construção de confiança. A distância pode gerar desconfiança entre líder e equipe, especialmente se houver microgestão. Com certeza, microgestão é um tema bem legal que a gente vai falar em breve aqui. Solução: delegar tarefas com autonomia, incentivar a responsabilidade e manter uma comunicação aberta sobre decisões e expectativas. A questão da autonomia tem tudo a ver com a eficiência da comunicação que falou lá no começo, né? Se você é um gestor, que você tem uma comunicação muito efetiva, você não vai fazer microgestão, não vai fazer. A não ser que você
perceba que o seu funcionário ele tem baixa performance, aí você vai tentar entender se ele está desmotivado ou uma outra circunstância. Mas gestores que têm uma boa bagagem, que têm uma boa experiência, que têm uma inteligência emocional suficiente, eles não fazem microgestão. Não fazem. E aí eu queria abrir aqui para comentários, vocês podem, fiquem à vontade. Mas... E também a recíproca é verdadeira. Se você quiser minar a confiança de um funcionário, faça microgestão nele. Com certeza logo você vai ter um layoff e você vai ter que abrir a posição de novo, contratar e entrevistar. É o caminho para o fiasco. Alinhamento, item 5, né? Alinhamento entre unidades. A operação em cidades distintas pode causar desalinhamento de processos e prioridades. Solução. Criar diretrizes padronizadas para processos é fundamental. Promover encontros presenciais periódicos entre as equipes e investir em treinamentos conjuntos também. A parte híbrida, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, encontro das filiais, reuniões institucionais, palestras. É muito legal você colocar todo mundo da casa junto, né? Às vezes você tem colegas que você interage diariamente, é o funcionário de vendas com o setor de compliance, com o setor de crédito, e eles ficam quase que diariamente, eles criam vínculos ali por telefone, ou por WhatsApp, ou pelo mecanismo ali de comunicação da empresa, só que eles não se conhecem pessoalmente e acaba tendo uma relação muito amistosa de companheiros de trabalho mesmo, né? E aí quando você tem esses encontros presenciais periódicos, acaba fazendo muito bem para todo mundo, né? Pô, você vê a pessoa ali a tete, você pode tirar uma dúvida que você não conseguiu falar online. É muito bacana, isso funciona muito bem. Funciona muito bem. E se não presencial, online. Online pode funcionar. Às vezes você vai ter pessoas que vão estar em outro país, né? E a logística ou aquilo ali acaba encarecendo demais o modelo de negócio. E pode ser sim de forma muito efetiva. Eu já vi casos de muito sucesso de você ter um alinhamento institucional online e aquilo funcionou muito bem. E terminando, que é bem curtinha a reportagem, né? O artigo. Logística e infraestrutura. O trabalho em locais diferentes pode implicar em desafios logísticos, com certeza. Infraestrutura diferente e acesso desigual a recursos da empresa. Solução. É preciso garantir que todas as unidades tenham suporte adequado em tecnologia e infraestrutura para garantir fluidez na produção. Com certeza absoluta. O profissional que ele está trabalhando numa cidadezinha, com uma logística de transporte mais complexa, aérea mais complexa, e às vezes até questões de internet, celular, comunicação, laptop. Esse cara tem que estar em pé de igualdade com o cara que está na matriz. Esse cara tem que trabalhar, tem que ter a mesma infraestrutura, as facilities, a qualidade de equipamentos, né? E de suporte que a matriz vai oferecer para todos os colaboradores. Não é porque isso o desfavorece comparado com os outros colegas e aí acaba gerando uma série de fatores. Vai ficando mais complexo dele trabalhar, pode perder vendas, ele pode ficar desmotivado, ele não vai ter o tempo certo de comunicação e adequado com o resto da equipe, com o gestor e com quem mais precisa, com fornecedores, né, com clientes. Então as coisas têm que estar bem niveladas. Foram 6 dicas aqui, né, que a Fiesc passou. Federação das Indústrias de Santa Catarina, área da gerência de comunicação institucional e relações públicas. Um abraço para você, para vocês. Galera, então os meus 2 centavos aqui de contribuição é o seguinte, são dicas importantes. Aqui foi um artigo, uma pílula muito mais voltada para problemas e como solucioná-los, né? Mas é sempre legal enfatizar que você pode ter também exemplos de pessoas que já entram no onboarding nesse pós-pandemia 2025 e que também estão trabalhando, performando muito bem, porque elas podem ter fatores
de sucesso que fazem com que isso contribua. Senso de prioridade, organização, disciplina em horários, às vezes a logística dela facilita a localização onde ela está, facilita muito isso. Então isso podem ser fatores que ajudam muito a organização a ter um resultado muito bacana, né? Uma relação de gestão funcionário muito positiva, né? Uma comunicação aberta, respeitosa, que valorize as duas pontas, o gestor, o funcionário com o gestor, funcionário com a organização, informações abertas e transparentes, adequadas àquela relação que existe, né? O nível de senioridade, etc. Então, tudo isso são fatores que podem garantir que uma performance de quem está num regime online, de quem está numa outra cidade, num outro estado, num outro país, possa trabalhar bem e se sentir pertencidos dentro do negócio, tá bom? Essa foi a minha contribuição, espero que você tenha gostado. Como eu sempre falo, no final, se você quiser, dê o seu like, se inscreva no canal, que ajuda bastante, combinado? E aqui é sempre coisa importante, leve, agradável, um espaço de confiança aqui que a gente pode trocar essas figurinhas, porque aqui essa que é a ideia, é sempre ser o creme do milho para o seu bem-estar. Um abração, até a próxima!